Bom dia, é um grande prazer estar aqui para compartilhar uma palavra sobre essa série. Tá? É um grande prazer estar também de volta depois de 2 semanas, né, reencontrar nossos irmãos em Cristo, né, os amigos, as pessoas que nos apoiam em momentos difíceis da minha vida da Sandra. Né? Então, um prazer estar aqui de volta para trazer esse estudo, né? Só um adendo aí, eu tinha planejado trazer um outro assunto, né? E eu tinha até começado a preparar sobre uma outra reflexão, né? Mas durante essa viagem, eu moro em São Carlos, né? Para quem não me conhece, então durante essa viagem eu consegui ouvir um outro sermão voltado para essa série, né? Então vou trazer essa série aqui, uma série bastante que para mim tocou bastante. Esse sermão me tocou bastante e queria compartilhar sobre, vamos dizer assim, para mim seria esse desafio, né? Simplesmente como Jesus. E essencialmente hoje eu vou trazer 10 pensamentos. 10 pensamentos. Essencialmente posso dizer assim, 10 princípios que marcaram a vida de Jesus. Tá? Então eu vou passar rapidamente sobre cada um desses princípios. E esses princípios são princípios, como disse a Sandra, né? Princípios bastante, vamos dizer assim, desafiadores. Mas que, como cantamos a primeira música, que diz assim, que a gente não merece, mas que Deus nos aceita. Né? Tá? Então, eu vou trazer aqui 10 pensamentos chaves que marcaram a vida de Jesus. Estamos falando sobre o quê? Sobre como ser como Jesus. Né? Então, esses 10 pensamentos mostram como podemos ser simplesmente como Jesus. E os pensamentos aqui, né, eu gosto de diagramas. Eu sou da área trabalho no Instituto de Matemática, então eu gosto de diagramas. E eu mostro aqui para vocês por que pensamento é importante. Pensamento é importante porque ele ali tem um círculo ali, tem uma retroalimentação. Né? Em computação a gente fala de uma retroalimentação, feedback. Né? Então você tem um pensamento, esse pensamento vai levar aos sentimentos, e esses sentimentos trazem ações. E essas ações trazem resultados. E esses resultados você avalia-os para saber se a sua vida precisa de ajustes. E esses ajustes são o quê? São ajustes justamente para quê? Para aumentar as nossas crenças. Aí está beliefs, né? Não foi uma coisa minha, mas uma coisa aí do mundo corporativo, né? Que vocês estão vendo aí. E esses beliefs, essencialmente, é o quê? É a fé, gente. Então aí tem o quê? Tem um círculo aí vicioso, né? Você começa com a fé, e essa fé, esse pensamento, né? Leva aos sentimentos, esses sentimentos levam às ações, e essas ações levam a resultados que você vê, nossa, é verdade o que eu tinha pensado, né? E aí a sua fé aumenta, fé sobre fé aumenta, fé sobre fé, para você crescer aí na sua vida espiritual. Né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal? Eu vou trazer 10 formas, 10 pensamentos, para que vocês sejam mais cristãos, mais parecidos com Cristo. É isso que eu essencialmente vou falar aqui para vocês. Antes de vir hoje aqui, a gente compartilhou, né, lá a oração, né, momento de oração, irmão José Antônio, então, falou sobre o quê? Falou sobre esse versículo aqui, né? Até eu ia falar para ele, mas a gente não acabou tendo tempo, né? Mas aqui tem um versículo importante para balizar um pouco o que eu vou falar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua o quê? De sua mente, dos seus pensamentos aqui. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, pessoal.
Por que esses 10 pensamentos são importantes? Porque vocês tendo esses 10 pensamentos, vocês vão experimentar uma vida boa, agradável e perfeita, gente. É esse o quê? Esse é o roadmap, né? Esse é o caminho. Esses 10 pensamentos vão te trazer cada vez para uma vida o quê? Uma vida boa, agradável e perfeita. Então essa é a introdução, tá? Para mostrar a importância desses 10 pensamentos. E vou mostrar lá no final, já falando da conclusão, né? A escolha é de vocês. Deus deu uma coisa para vocês, para cada um de vocês, o livre arbítrio. Tá? Semana que vem eu vou falar com os adolescentes, e ali é como se fosse o meu, sempre eu falo com os adolescentes, é um público com que eu lido, tá? Os jovens e adolescentes, e sempre eu mostro, aqui eu dou os 10 princípios, mas a escolha, pessoal, é de vocês. A escolha de vocês, a escolha de vocês para que vocês tenham resultados que levam o quê? Está escrito na Bíblia, né? O que vocês semearem, vocês também vão colher. Tá? Essa semana mesmo eu estava conversando com a Sandra e uma pessoa teve um resultado não muito agradável. Falei, plantou isso. Se você plantar agressão, gente, você vai colher agressão. Se você planta generosidade, semeia generosidade, você vai colher generosidade. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. No trânsito, por exemplo. Né? Tá? Então, a escolha aqui desses 10 princípios, que eu vou passar um por um para vocês, a escolha, se vocês vão querer esses 10 pensamentos, são de vocês. E os resultados também são de vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro pensamento que Jesus teve, que também é muito importante. Tá? Muito importante aqui para mostrar esses 10 pensamentos. Né? Então, primeira coisa, gente, Jesus sabia exatamente quem ele era. E é isso que vocês precisam saber. Vocês precisam saber da vossa identidade. Porque se vocês não tiverem identidade, se vocês não souberem quem vocês são, os pontos fortes, os pontos fracos, se vocês não tiverem metas para as vossas vidas, outros farão as metas para as vossas vidas. Vocês precisam ter o quê? Isso no mundo corporativo também, vocês precisam ter uma meta. Eu quero chegar nesse ponto aqui. Nesse trajeto, como eu disse a Sandra hoje de manhã, né, vão surgir várias coisas atraentes. Por exemplo, vocês escolheram estar aqui hoje de manhã. Acordaram cedo para estar num domingo, um dia que te considera um day off, né, um dia de folga aqui. Né? Vocês escolheram estar aqui para vocês terem o quê? Os resultados que vocês gostariam de ter. Eu fui criado por Deus. Tem um pastor que fala assim, um pastor de uma mega igreja americana, que fala que você sempre vai ter problemas, se você não entender apenas 2 coisas, está aí, gente. Vocês precisam saber que vocês foram criados por Deus e para Deus. Tem coisas da minha vida que eu não gosto, gente. Recentemente eu fui numa universidade, tá? Eu e a Sandra, né? A gente viu duas pessoas grandes, fortes, loiros, olhos azuis, né? E eu disse para a Sandra, eu queria ser assim, olha. Eu não sou, tá, gente? Eu sou uma pessoa normal. Não é que eu me apaixonei por esses 2 loiros, né? Eu sou uma pessoa normal, mas eu queria ser que nem eles. Eram estrangeiros, gente. Passaporte americano, né? Eu queria ser que nem eles. Mas eu me lembrei desses 2 princípios. Jó, peraí. Você foi criado por Deus, por mim, para ser o quê? Essa pessoa franzinha, né? Eu não queria muitas coisas na minha vida, gente, muitas, gente, não são poucas. Coisas desagradáveis que aconteceram ao longo da minha vida. E eu reclamo, me queixo, a Sandra, coitado, por que isso aconteceu com a gente, Sandra?
E eu sempre venho, o segundo termo aqui, fui criado para Deus. Jó, você foi criado para mim, não foi para você mesmo. Eu sei exatamente quem eu sou. Se você sabe exatamente quem você é, e Deus sabia, tanto é que ele fala aqui em João 6,35, eu sou o que? O pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o Filho de Deus. Se você sabe da sua identidade, sabe qual é o resultado, gente? Vocês não têm confusão. Vocês sabem o que? Vocês vão saber trilhar a vida de vocês. Vão surgir dificuldades, vocês vão saber trilhar a vida de vocês. Porque somente, na verdade, o seu Criador, Ele sabe a sua verdadeira identidade. Importante, gente. Eu sei exatamente o que? Eu sei exatamente quem eu sou. Esse é o primeiro pensamento de Jesus. Jesus sabia exatamente quem Ele era. E é isso que eu queria desafiar vocês. Tá? Uma outra coisa, né? Eu conversando com um irmão da igreja, quando eu era jovem, tá? Eu queria ser, o meu sonho era o quê? Meu sonho, eu ouvi até Deus dizer, não, você vai ser, né? Meu sonho era ser piloto de avião. Naquela época tinha o filme Top Gun, queria ser que nem aquele, era o era o Tom Cruise, tá? John Cruise, não, Tom Cruise que era. Eu queria ser que nem ele. Mas Deus não queria, gente. Eu fui criado para quê? Para Deus. Eu sei exatamente o quê? A minha identidade. Segunda coisa, gente. Eu sei o quê? Jesus sabia do propósito de Deus para a vida dele. E eu quero desafiar vocês, para que vocês também saibam o propósito da vida de vocês. Vocês sabiam que tem um símbolo da Imel com 5 pessoas? São o quê? Os 5 propósitos que vocês precisam ter para a vida de vocês. Tá? Isso eu não vou trazer aqui, né, delinear, explicar para vocês cada um desses 5 propósitos. Mas esses são os 5 propósitos que vocês precisam para a vida de vocês, para cada um de vocês. A primeira coisa, a adoração. Adoração não é só cantar, gente. Cantar é uma coisa. Sabe o que é adoração? Resumindo numa palavra, seria amar Deus de volta. Deus nos amou. Então eu amo o que? Eu amo Deus de volta, gente. Resumidamente seria isso. Vocês sabiam que salmos, se você for ver ali, o que eles são os salmos de Davi? Sabe o que eles são, gente? Ele é uma carta, um love letter, de quem? Uma carta de amor que Davi fez para quem? Para Deus. É assim que ele ama o quê? Ele ama Deus de volta. É assim que ele louva a Deus. O que seria o primeiro propósito das nossas vidas? Amar Deus de volta. Deus nos amou. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que vocês vão fazer? Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito, missão. Vocês foram criados para uma missão. Para o quê? Para Deus aqui, para uma missão. Esse seria o segundo propósito. Vocês têm o quê? Vocês têm aqui uma missão. Qual a missão no âmbito geral? A missão, gente, é tornar essa terra aqui, por exemplo, num lugar melhor para se viver, gente. Terceiro aqui, ministério. Você foi criado também para quê? Para servir a Deus, gente. A minha profissão é de docência, é de ensino, gente. Eu venho aqui, não estou querendo reclamar, tá, gente? Pelo contrário, para mim, tá, é uma forma de quê? De amar Deus de volta. Eu faço esse serviço aqui gratuitamente. Por quê? Porque é um serviço que eu faço para Deus, gente. Tá? E assim como eu faço, como todos aqui fazem, vocês também precisam de um ministério, de um serviço que vocês possam fazer para Deus. Tá? Terceira coisa, quarta, integração. Você foi formado
para, de novo aqui, ó, não grifei, mas para o quê? Para fazer parte da família de Deus. Por isso que eu sempre digo a importância do pequeno grupo, a importância do pequeno grupo, a importância do H10+, né? A importância do Desperta Débora. Tá? A igreja, gente, aqui na igreja, a igreja está muito grande. A gente não tem como, o quê? Não tem como se relacionar com cada uma dessas pessoas. Onde que a gente tem como se relacionar para a gente crescer juntos? Num pequeno grupo, gente. A igreja é formada de pequenos grupos. Quinta coisa aqui, discipulamento. Tá? Discipulado, você foi criado para quê? Para crescer espiritualmente cada vez. Tá? Eu tenho um mentor, gente. Inclusive eu fui me encontrar com um desses mentores. Tá? Durante essa viagem. Tá? Um mentor que a gente conversa vez ou outra, mentor espiritual, assim como eu tenho mentores na área profissional. Eu tenho um pastor em específico, que foi o quê? Que foi o meu discipulador. É a pessoa que sempre tem a coragem de colocar o dedo na minha cara e de me corrigir, gente. E se você não tem essa pessoa, você não está sendo o quê? Moldado, você não está crescendo. Assim como isso na área espiritual, assim como na área profissional. Eu tenho professores, tenho colegas de trabalho, em específico 1, 2 ali, que tem o quê? Sempre eu vou lá e pergunto, o que eu faço nessa situação? Discipulamento, discipuladores. Tá? Deus sabia, Jesus sabia, aqui são todos, gente, aqui eu queria só frisar, que todos os versículos que eu for colocar aqui, são o quê? São citações de Jesus, gente. Então Jesus sabia exatamente para onde ele ia, e exatamente de onde ele veio. Aos 12 anos, Jesus estava no templo e a mãe, a Maria, chegou e o que você está fazendo? Você trouxe preocupação para a nossa vida. Qual foi a resposta de Jesus? Você não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Esse era o meu propósito. E eu gostaria, gente, não tenho tempo hoje aqui, porque são 10 princípios, mas eu gostaria, o quê? Que vocês soubessem, tá, a missão de vocês. O ministério de vocês. E isso é o que? As duas coisas ali são o quê? Formam o quê? Formam a identidade de vocês. Se vocês têm essa identidade, vocês não vão ter confusões durante o quê? Durante o percurso da vida de vocês. Terceiro versículo aqui. Meu objetivo é dar vida em toda a sua plenitude. É assim que Jesus falou. Tá? Jesus sabia exatamente o quê? O seu propósito para a vida dele. Terceira coisa aqui, gente. Então esse é o segundo. Terceiro aqui. A terceira coisa é que eu sempre sei que Deus está comigo. Gente, não é questão de sentimento. Vou repetir, não é questão de sentimento. Porque as emoções de vocês, muitas vezes, elas mentem. Por isso que vocês precisam de quê? Por isso que vocês precisam de mentores. Por que vocês precisam de mentores? Porque vocês precisam saber de uma pessoa experiente se o caminho que vocês estão querendo entrar é o caminho certo. Eu falei para a Sandra recentemente, não muito tempo, eu falei, quando eu ia fazer o vestibular, estava certo que ia fazer o vestibular para engenharia civil. Por quê? Porque eu gostava de geometria, de mecânica dos fluidos. Essa é a parte que eu gostava. Então eu ia fazer engenharia civil, mas veio o tio, que é um dos mentores, ele chegou e disse, está fazendo errado, rapaz. Hoje, se você gosta de matemática, a sua área é computação. Mudou, gente. Tá? Eu sei, terceiro princípio aqui, eu sempre sei que Deus está comigo. Jesus falava aqui, eu não estou sozinho, porque meu Pai está sempre comigo. Segundo versículo, Jesus muitas vezes fugiu para ficar o quê? Sozinho para orar. E aqui eu queria mostrar a importância do quê? Do devocional, a importância de uma palavra que pode soar até um pouco ruim, que tem uma certa interpretação errada. Existem duas palavras muito próximas, parecidas, né? Solitude e solidão. Jesus aqui, ele está encorajando o quê? A solitude aqui. É o tempo
tempo de ficar só. Inclusive, Blaise Pascal aqui, é um filósofo francês, ele dizia o seguinte, Blaise Pascal foi um dos precursores da computação. Sabe sabe o que ele criou? A computação não surgiu do nada, né? Surgiu primeiro com o quê? Com uma máquina um ábaco. Depois do ábaco surgiu o quê? A máquina de calcular. Rudimentar, mecânica. Quem fez a primeira máquina de calcular? Blaise Pascal, um filósofo francês. E ele falava assim: todos os problemas da humanidade decorrem da nossa incapacidade de ficar quieto e sozinho. O que significa isso, gente? Tem momentos na vida de vocês, tem momentos, inclusive diariamente, que vocês precisam estar sozinhos, para pensar o que vocês devem fazer. Ontem mesmo, eu estava retornando de uma viagem, aí a Sandra me ligou, e ela perguntou: onde que você está? Eu estou aqui no estacionamento do aeroporto. O que você está fazendo aí? Tá? Estava chovendo, gente. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer a minha leitura silenciosa. Eu sentei ali no carro, no estacionamento. Perguntei para a mulher antes: até que horas eu posso sair? 6 da tarde. Ixi, tem mais 8 horas. Então eu sentei no carro, chovendo, e comecei o quê? Eu abri o meu computador e comecei a ler o devocional, a Bíblia, e fazer uma oração. Estava chovendo, veio uma pessoa para saber se estava tudo certo. Né? Não, tudo certo, está certo aqui. Não. Mas o que é isso, gente? Por que eu resolvi ficar ali? Porque ali eu fiquei sozinho. Para pensar o quê? Para pensar o que Deus tem a falar comigo. Será que é isso, por exemplo, que Deus quer que eu leve aqui para a igreja de Mogi, essa palavra, gente? Vocês também precisam. Planejamento. Tem momentos que eu fico sozinho na minha sala e tranco a porta. E fico pensando: o que eu vou fazer daqui para frente? Será que esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho válido? Será que essa situação aqui é uma situação que eu devo seguir ou devo abortar? Vocês também precisam de quê? Vocês também precisam dessa solitude. E a solitude é uma escolha. É um momento de reflexão, é um momento positivo, diferente da solidão, que é uma imposição, é uma dor. E lembre-se, gente, apesar da palavra estar aqui sozinho, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, de solidão. Mas a solitude é importante. Está escrito lá na Bíblia que Daniel, ele orava todo dia 3 vezes, ficava sozinho no quarto. Se trancava, deixava a janela aberta, e fazia uma oração, gente. Por isso, por esse motivo dele estar orando 3 vezes por dia, falando com Deus, ele teve força para entrar na cova dos leões. Gente, a importância da solitude. A Bíblia fala aqui, fiquem quietos, saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Solitude. Eu sempre sei que, apesar de, aqui Jesus muitas vezes surgiu para ficar sozinho, para poder orar, e dessa forma, como ele orava todos os dias, ele sabia que Deus estava com eles. Vou repetir uma coisa que eu já tinha dito. Deus fala 365 vezes: não temas, eu estou com você. Não temas, eu estou com você. Essa é a terceira coisa, o terceiro pensamento aqui que eu devo ter. Quarto pensamento, gente, esse é muito importante. Muito importante, como eu falei para vocês, é muito desafiador. Eu deixo Deus escolher as palavras e como falar. Isso é muito difícil para mim também. Eu trabalho no mundo mundo de educação. E muitas vezes, tenho que aplicar exames, provas. E aí os alunos fazem o quê? Os alunos fazem cola, né? Isso é comum, né? Tem até um ditado que fala que quem não cola não sai da escola, né? Então, o quê? Isso é uma coisa comum. Eu já tive problemas com o gerenciamento de rancor, gente. De pegar alunos colando, né? E tem esse aqui eu já conhecia, né?
vamos dizer assim, um ditado, né? Um ditado não, um estudo que fizeram, desculpa, um estudo, né? Que diz que 10% dos conflitos, eles são causados pela diferença de opiniões. Mas 90%, gente, é causado pelo quê? É causado pelo tom de voz errado. Tá? Recentemente, na pequena cidade lá de São Carlos, onde a gente vive, né, ocorreu uma briga de trânsito, e aí começaram a discutir, começou a falar alto, tom de voz errado, né? E aí um matou o outro, gente. Tá? Um acabou matando um outro motorista, né? Então, gente, quarto princípio, quarto pensamento de Deus. Eu deixo Deus escolher as palavras e o tom de voz também. Tá? Jesus, ao contemplá-lo, contemplar quem, gente? O jovem rico. Tinha um muchacho lá que era rico. E ele disse, eu quero te seguir. Mas Jesus conhecia o coração dele, e ele amou, falou que amou. Então falou, na outra tradução, falou assim, e Jesus falou que amavelmente, quem escolhia as palavras e o tom de voz, era Deus. Façam a mesma coisa, gente. Depois que eu li isso aqui, eu já cheguei e orei assim, Jesus, Deus, traga as palavras e o tom de voz correto para lidar com essa situação. Tá? Falou-lhe com amor, falta só uma coisa, vá vender tudo e dê aos pobres. Tá? Gente, uma outra coisa aqui, comunicação. Na comunicação, tá? Comunicação expressão, né? Comunicação, isso aqui foi um estudo também que eu vi de Jaime Kemp, um pastor também, tá? Americano, né? Ele fala que 38% da comunicação, de eu me comunicar com vocês, vem de quê? Vem do tom de voz. 55% da expressão e linguagem corporal. E as palavras, gente, as palavras são responsáveis apenas por quê? 7%. Cuidado, gente. Cuidado com a expressão corporal de vocês e a linguagem, né? Importância aqui, ó, 90% é o quê? O tom de voz é. Peçam para Deus escolher as palavras, assim como o tom de voz. Eu tenho aqui um exemplo que eu já uso no meu dia a dia, que é um exemplo que eu ouvi de um estudo de um departamento da polícia dos Estados Unidos, Departamento de Polícia de Los Angeles, tá? Uma cidade grande nos Estados Unidos, que eles têm uma tática para se comunicar quando fazem blitz, tudo, aí as pessoas começam a ficar agressivas, então ele tem uma tática que eu queria que vocês refletissem. Eles falam assim, quando a gente aborda uma pessoa e a pessoa começa a falar alto, sabe o que a polícia americana é treinada? A polícia de Los Angeles é treinada para, sabe o que, gente? Abaixar a voz. Se a pessoa fala alto, abaixa a voz. E assim, isso é bíblico, né? A palavra dura suscita o que, gente? A ira. Quando eu lido com alunos, e o aluno, nunca colei, professor. Mas está aqui a evidência. Essa é a tática, gente. Eu escolho o quê? Eu escolho seguir esse pensamento de Jesus. Eu deixo Deus escolher a palavra e o tom de voz. Tá? Quinta coisa, gente, está chegando na metade aqui. Eu não me preocupo em agradar a todos. Jesus nunca se preocupou em agradar a todos. Aliás, eles, falando uma língua, eu coloquei aqui, mudei um pouco esse linguajar para não ficar muito forte. Aliás, sabe o que está escrito lá? Está escrito que Jesus só se contentou, ele só se preocupou em agradar uma pessoa, a Deus. Tá? Deus fala, ame as pessoas e ame a Deus. Né? Então, eu só tento o quê? Agradar aquele que me enviou. Ninguém pode servir a dois senhores. Gente, infelizmente, tá? Não tem como agradar a todos. Por exemplo, se hoje for um jogo, tá? Não acompanhe muito o jogo, mas se hoje jogar, vamos dizer assim, São Paulo e Corinthians, eu e a Keiquinha,
a gente vai orar para que o São Paulo ganhe, gente. Tá? Enquanto que outros vão orar para que o Coringão ganhe. Nem Deus, gente, nem Deus tem como agradar a todos. Vai ter que ou deixar um ganhar e o outro perder, gente. É normal. Você acha que eu não torci para o Brasil ganhar na Copa do Mundo? Torci, mas tinha cristãos franceses que também torceram pelo time deles. É assim, gente. Não tem como agradar a todos. Impossível agradar a todos. Nem Jesus agradou, né? Jesus nunca precisou de quê? De aprovação, nem validação de outros para caminhar na vida. Eu já falei isso, mas eu vou só repetir de novo, gente. Uma coisa que meu pai sempre dizia, né? Jó, fórmula do sucesso, eu não tenho. Eu vi mesmo, você não tem, porque o senhor não é rico, né? Mas eu tenho uma coisa que eu sei que seria a fórmula do fracasso. É você tentar agradar todo mundo. Tá? Não tem como agradar todo mundo. Deus não vai chegar e perguntar lá no céu, por que você não foi mais parecido com o Val? Por que você não foi mais parecido com o pastor Paulo? Não é isso que ele vai perguntar. Sabe quais são as duas perguntas que Deus vai fazer lá no céu? Deus vai chegar com você e dizer o que aquela música fala. Jesus morreu na cruz. O que você fez por Jesus? O que vocês fez por Jesus, Sandra? Eu aceitei e o servi. Ah, tá bom. Então, próxima pergunta aqui que eu tenho aqui no meu caderninho, no meu tablet, né? Talvez. Sabe qual vai ser a segunda pergunta que Deus vai fazer? Resumidamente, né? Como é que você tratou os seus irmãos da igreja de Mogi? Perguntaram para Jesus. Jesus resume, né? Isso é uma coisa que os alunos falam para mim. Professor, resume o que vai cair na prova, né? Assim, mais ou menos, né? Essencialmente é o quê? Está pedindo o quê? As questões da prova. Aí chega e pergunta, você quer a questão 1? Tá? Resume, o que você quer? Então aqui, pediram para Jesus, resume Jesus, o que seria a Bíblia? Porque eu não tenho, talvez não tenha tempo para ler a Bíblia. Ele falou, ame a Deus e ame o próximo. Deus não vai perguntar para você, você conseguiu o diploma de ciência da computação para mim? Jesus, eu consegui aqui o diploma de ciência da computação. Ô Jó, eu não estou muito interessado nisso. Sabe o que eu estou interessado? Eu estou interessado em saber como você tratou os seus irmãos, os meus filhos da igreja de Mogi. Eu estou interessado em saber, sabe o que, Jó? Como é que você tratou as pessoas no trânsito? Você buzinava, era agressivo, deixava uma pessoa passar? É isso que ele vai saber, é isso que ele vai tentar saber. Por quê? Resumidamente, o que ele quer de vocês? Que ame a Deus e ame o próximo. Já falei para vocês, ame o próximo aqui, querer o bem. Querer o bem do próximo. Pensar menos vezes em você. Vocês querem ver como eu penso muito em mim e vocês pensam muito em vocês? Vocês querem ver uma evidência? Se eu tiro uma foto aqui de todo mundo, quem é que vocês vão procurar primeiro na foto? Tá? Eu vou procurar primeiro para ver como é que eu estou. Isso é normal, gente. Por quê? Porque a gente pensa muito em si próprio. Né? E Jesus, aqui, ó, Jesus está o quê? Ele está preocupado aqui em não agradar a todos, mas ele está preocupado em saber se você o quê? Se você agradou a Deus, se você amou a Deus e ao próximo. Gente, vamos para o próximo que a gente não tem muito tempo. Tá? Sexto pensamento de Jesus. Eu dependo do poder de Deus e não do meu. Jesus diz aqui, todas são citações de Jesus aqui, tá, gente? Eu lhe garanto que o Filho do Homem não pode fazer nada. Ele diz assim, o Filho do Homem aqui, Jesus Cristo, não pode fazer nada. Ele só pode fazer o que ele vê seu Pai fazendo. O problema, gente, sabe o que é? É que a gente esquece a Deus e tenta o quê? E não considera a Deus e considera apenas a si. A gente tem um problema de quê? De autodependência. Sabe qual é o sintoma de que vocês estão autodependentes? Vocês estão dependendo do poder de vocês?
vocês estão cansados. Às vezes eu me pego estando bastante cansado. Por que isso? Porque eu tento resolver os problemas, tá? Com a minha força, gente. Eu tenho um cargo administrativo e muitas vezes eu me irrito com o quê? Com os membros os outros colegas de professores que não vão de acordo com o meu pensamento. Tá? Isso me traz o quê? Isso me traz irritação e frustração, gente. Mas Deus fala assim, ó, dependa de mim. Sabe o que eu faço hoje em dia? As minhas metas para a minha sessão, o que eu faço? Eu coloco ali e deixo em votação. E diz Deus, que seja como você quer. E assim eu tiro o quê? Eu tiro a carga de mim, eu tiro o jugo. Inclusive, eu vou trazer aqui um versículo muito importante. Tomem sobre vocês o meu jugo. Se vocês forem pensar bem esse versículo, psicologicamente, dá um peso a mais, gente. Sabe por quê? Porque é como se fosse assim, tome sobre vocês o meu peso, mas não é isso, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês que não é isso. Sabe o que era o jugo? Jugo era isso aqui, ó. Isso aqui era o jugo. Se Deus está dizendo assim, tome sobre vocês o meu jugo aqui, ó. O que significa? Vamos carregar juntos aqui, ó. A carga de vocês, eu vou ajudar vocês a carregar. Eu vou ajudar você a carregar a sua própria carga. Mas isso implica dizer também, gente, muito importante. Muito importante. Isso implica dizer que se você está carregando a sua própria vida junto com Deus, isso implica dizer que vocês têm que seguir na mesma direção e na velocidade igual a de Deus. Eu tenho coisas que eu queria que fosse mais rápido. Mas Deus disse, não, calma, você vai ter que esperar um pouco. Tá? Não é no seu tempo. Porque senão fica assim, ó, um cavalo e um boi. Tem o quê? Tem força e velocidades diferentes. Tem o que a gente chama de tempo de Deus. Né? O tempo e na direção de Deus. Eu queria, como disse para vocês, eu queria ser mais forte, tá? Loiro, quem sabe, né? Mais atraente. Mas não era isso que Deus queria. Deus disse assim, não. Aqui, ó, é no tempo e na direção que eu quero, não o que você quer. Tá? Então, eu dependo do quê? Esse pensamento, eu dependo do poder de Deus e não do meu. Eu tenho um pouco de receio para falar isso, porque sempre existe o quê? Existem os opostos. Né? O oposto seria o quê? Então, não vou fazer nada? Não é isso, tá, gente? Inclusive, essa semana mesmo, falando com a minha irmã, eu falei e disse assim, então eu vou só orar. Não. A vida cristã, gente, é como se fosse o quê? Um barco a remo. Oração e ação. Oração e ação. Se for só oração, ó, tá? Você fica o quê? Você fica parado no mesmo lugar. É oração e vou prosseguindo com o quê? Com o que eu posso. É oração e estudando para o vestibular. É oração e estudando para as aulas. Inclusive a aula começa amanhã para mim, né? Então oração, tá? E ação. Duas coisas o quê? Duas coisas para que a gente possa prosseguir. Mas eu sempre dependo do poder de Deus e não do meu. Esse é o sexto princípio. Estou terminando já, tá? Aqui, o sétimo. O sétimo seria o quê? Eu perdoo os meus inimigos que me ferem. Né? Jesus falou na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só que Jesus, além desse versículo, ele vai além disso e fala assim, vocês precisam amar seus inimigos, abençoar aqueles que te amaldiçoam, falam mal de vocês, faça o bem a quem te odeia, e ore por aqueles que te usam e o persegue. Aqui tem na versão em inglês fala assim, maliciosamente te usam ou perseguem. Agora, sempre tem que entrar, para tomar cuidado para que vocês não levem para o lado oposto. Eu cheguei a viajar um dia, né, num retiro com um irmão da igreja, e de repente, quando eu abro a minha carteira, sumiu um dinheiro, gente. Então, o que eu fiz?
Eu disse, não pode acontecer isso, né? E aí, só para resumir aqui, esse mesmo amigo, tá, tentou, tá, a gente foi de novo no mesmo acampamento. Gente, eu devo perdoar essa pessoa? Com certeza eu devo perdoar. Não devo guardar rancor. Agora, não vamos para o lado oposto aqui. Eu devo confiar novamente? Não. Tá? A confiança vai depender do quê? Vai depender, tá, de como ele se, vamos dizer assim, como ele melhora nessa área. Né? Tanto é que tem um versículo aqui, ó, sejam cautelosos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Tá? Eu perdoo os meus inimigos e aqueles que me ferem. Número 8 aqui. Eu tenho disposição para sacrificar a minha vida pelos outros. A maioria aqui sacrifica o quê? Sacrifica-se por si mesmo. Eu vim aqui, de novo, a palavra de Deus, para não para ser servido, mas para servir os outros e dar a minha vida como resgate para mim. O que eu tenho aqui, gente? A vida na sua plenitude. A vida na sua plenitude. Um versículo em particular que todos conhecem. João 3,16. Ele fala assim, porque Deus amou o mundo, de forma que deu o seu Filho unigênito. O que eu quero mostrar aqui? Ó? Amor e dar estão juntos. Agora tem um outro versículo, com esse sermão aqui, eu acabei de descobrir, tem um outro versículo que é o mesmo autor, João. Só que é 1 João 3,16. O que ele fala? Nisso conhecemos o que é o amor de Deus. Jesus Cristo deu amor e dar de novo aqui. Eu quero mostrar para vocês, gente, que amor e dar estão juntos. Tá? Este é o quê? Este é o oitavo pensamento de Deus que devemos ter para nossas vidas. Eu tenho disposição sempre para sacrificar pelos outros. Número 8 aqui. Número 9. Eu quero realizar a vontade de meu Pai e não a minha. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um versículo de Jesus de novo, onde ele fala das três partes, o modelo de uma oração, num momento de quê? Num momento de tribulação. Ele fala assim, Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês? Eu quero mostrar para vocês três partes, três componentes de uma oração que vocês devem fazer no momento que vocês estiverem atribulados. A primeira parte é a parte da fé. É o reconhecimento de que Deus tem todo o poder e que por isso Ele tem condições de fazer o que vocês estão pedindo. Segunda parte, é o pedido. Eu quero um pedido de um emprego, de saúde, para que eu melhore minha saúde, de um milagre na sua vida. Esse é o segundo pedido aqui, ó. Afaste de mim este cálice. Mas a gente não deve esquecer do quê? Da terceira parte aqui, submissão. Submissão para a vontade de Deus, tá? Se Deus não poupou o seu filho, gente, das dores, Ele também não vai poupar de dores a você, para quê, gente? Para que você cresça. Sabe por quê? Porque eu não vou levar meu diploma para o céu, mas eu vou levar o meu caráter para o céu. Tá? Nona mentalidade que a gente deve ter. A última aqui, gente, a última aqui. Jesus teve sempre uma perspectiva da vida eterna. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Gente, é assim, ó. Com isso eu termino. O ser humano, ele tem condições de suportar dores, desde que ele veja uma perspectiva, uma recompensa de tudo que ele está passando. Exemplo, gente. Por que eu vou estudar para o vestibular? Por que eu vou fazer um concurso? Porque eu quero o quê? Eu quero a recompensa do que vem depois, o resultado do que vem depois desse feito que eu estou querendo fazer. Né? Ok, gente? Então, esses são esses 10 pensamentos. Já vou concluir aqui. Tá? Mas eu tenho aqui um último pensamento de Jesus Cristo que eu queria trazer para vocês. Um último e assim eu concluo.
Mais um último pensamento de Cristo. No mundo, vocês vão ter tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. Eu peguei isso aqui, eu peguei de uma tese de um aluno que eu estou lendo agora, eu vou participar da banca dele, né? E eu gostei desse, eu mostrei até para a Sandra, né? Eu gostei do que ele colocou ali. Foi um aluno, gente, não da igreja, né? Ele colocou assim, ó, viver é enfrentar um problema após o outro. É de um Benjamin Franklin, né? O modo como vocês vão encarar é que vai fazer diferença. Jesus mesmo tinha dito, ó, irai-vos, problemas. Como que vocês vão enfrentar? Não pecando. Jó, você vai ter problemas, você vai ter aflições. É um atrás do outro, é enfrentar um problema atrás do outro. Mas como é que você vai encarar? Tendo força. Força em quê? Criando força em Cristo, gente. Esse aqui não era um pensador cristão, mas ele já sabia que a vida é o que? A vida é assim mesmo, gente. Não fui premiado, mas a vida é uma sucessão de problemas. Agora, tudo isso, gente, tudo isso aqui, esse é o último slide, tudo isso que eu trouxe para vocês, a decisão é de vocês. Eu deixei aqui os pensamentos, mas a decisão é de vocês. Se vocês semearem esses pensamentos na cabeça de vocês, vocês vão colher frutos dignos de quê? Dignos de uma vida boa, agradável e perfeita. Essencialmente, eu estou dizendo o seguinte, gente, resumidamente, se fosse um aluno, resume o que você falou, resumidamente, seria assim, gente, vocês querem ter uma vida boa, agradável e perfeita? Em outras palavras, resume só uma palavra então, vocês querem ter uma vida feliz? 10 pensamentos aqui. Tá? Obrigado. Pastor Nori? Sandra? Tá, acho que não está. Tá. Estou entregando 10 e 20 aqui. Obrigado. No fundo, né? E eu não tive a oportunidade de estar. Mas vamos agradecer ao Senhor, né? Pela mensagem, hoje que trouxe, né? A mensagem, né? Do Senhor. Que Deus nos abençoe, né? Então, vou convidar a igreja para levantar-se. Senhor Jesus, nós queremos agradecer esse momento tão precioso que o Senhor nos concedeste. Jesus, contempla a tua igreja. A tua palavra proferida aqui, que caia no seu coração, que dá vida, vida e abundância. Jesus, o Senhor veio, deixou a destra do Pai, para vir até nós. E hoje, o Senhor está no nosso meio. Vem para trazer a palavra da esperança, a palavra de cura, libertação, Senhor. E dar vida individualmente, principalmente para cada pessoa, para que nós possamos ser vivificados. Que o nosso espírito seja vivificado por Ti. Que a Tua palavra penetre na nossa mente e depois caia no nosso coração para dar vida. Jesus disse, eu sou a vida. O Jesus veio sem mim nada poder fazer. É verdade, o Senhor nada, nós não podemos fazer nada sem Ti. Mas que essa palavra vivifica nossos corações e dá vida. E assim abençoe cada família, cada pessoa que está aqui presente. Que o Senhor faça resplandecer a luz do Senhor sobre a Tua igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a Tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. E poder sentar-se, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? E tem algum aviso?